Olá, amados, uma boa tarde. Desculpa o atraso de 35 minutos, foi devido aos meus compromissos. Mas graças a Deus é que nós estamos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os irmãos que oraram pelo meu pai, mas não foi possível ele passar pela cirurgia. Foi remarcado para outro dia, porque o médico que ia participar da cirurgia, que é um dos médicos, ele está com Covid. Então vamos orar para que esse médico se recupere, que Deus abençoe a vida dele. E eu quero fazer uma oração para a gente iniciar essa live. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito do medo. O medo tem sido algo terrível que tem escravizado muitas pessoas. O medo tem sido algo terrível na população. Principalmente no início da pandemia, o medo assusta. Essa pandemia colocou medo no ponto de assustar toda a humanidade na face da terra. Pastor, não era para ser assim? Amado, eu não vou dizer para você que eu não tive medo. Tive sim. Mas eu não deixei o medo me dominar. Eu entendo que em meio a situações difíceis só existe uma saída: orar e interceder ao Deus do nosso Senhor, ao Deus dos nossos pais do passado, da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó. A única forma de você vencer o medo é enfrentando ele. Não tem como você vencer o medo se você não viver com uma realidade e com uma vida de oração. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o medo tem sido um vilão. O medo tem sido algo que tem acorrentado muitas pessoas, amedrontado, intimidado as pessoas. Pessoas que estão literalmente, Senhor, refém do medo. Não conseguem sair de seus quartos, não conseguem viver a realidade da vida. Vive cheio de ilusões, tudo ele vê demônios, tudo ele vê o mal, tudo ele vê a desgraça, a covardia, mas não consegue viver, Senhor. Porque o medo tem sido uma arma de Satanás para nos parar. E hoje, Deus, nós vamos entender como vamos vencer o medo. O medo pode até surgir, só não pode nos dominar, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, que só arranca do nosso coração todo medo e toda incredulidade. Amém. Então vamos ler uma história aqui hoje, que está em 2 Crônica, capítulo 20, que fala sobre Josafá. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 em diante. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que estão em Ezão, em Temar, que é. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todo o reino da gente, e na tua mão há força e poder,
e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão a teu amigo para sempre. Josafá, quando ele descobriu, ele soube através dos informantes que estava vindo contra ele uma multidão de guerreiros, exército poderosos para lutar contra Josafá. A Bíblia diz que Josafá tem medo. Josafá tem aqui nesse momento um medo que até assusta, porque Josafá sabia que esses homens não estavam para brincadeira, que eles eram guerreiros, violentos. Então Josafá tem um medo, mas Josafá também tem uma atitude correta. A Bíblia diz que Josafá orou ao Senhor e convoca toda a congregação em Judá e bota no pátio e vai orar. Josafá toma a decisão correta diante do medo. O medo não domina Josafá. Josafá que agora tem um diálogo com Deus, dizendo: Senhor, tu não és maior do que os nossos inimigos? Tu não és mais poderoso do que os nossos inimigos? Então, em nenhum momento aqui, Josafá se curva diante do medo. O medo alerta Josafá a orar. E ele convoca todo o povo de Judá. Intercede de joelho, de jejum, diante da congregação. Josafá pede a Deus para que estabelece, para que conceda a vitória. E a palavra vai dizer que Josafá não levantou espada. Você tem medo? Você tem medo do teu passado? Você tem medo do presente? Você morre de medo ainda da pandemia? Você tem medo de viver? Você tem medo de ver a vida como ela é de verdade? O medo já te colocou em uma depressão. O medo já te levou a fugir da realidade. Por causa do medo você já perdeu emprego. Você tem medo de se relacionar com pessoas. Você tem medo de insetos, de bichos, de uma forma que está te escravizando. O medo, ele é tão dominador na tua vida que você não consegue fazer nada. Você tem que mudar esse pensamento. Josafá tem medo, mas tem uma atitude correta. Ele vai lançar a ansiedade, o medo nas mãos de quem pode resolver, que é Deus. Josafá coloca agora na mão de Deus e pede a Deus que o livre de todo o exército que vinha contra ele. O medo não toma conta de Josafá. O medo não domina Josafá. Mas muitas das vezes o medo já te dominou. O medo já se apoderou de você. O medo já tomou conta de você. O medo já te fez escravo. O medo já te colocou em situação de você não querer mais viver, de você não querer mais ter uma vida de paz. Você tem medo de ir ao supermercado. Você tem medo de ir ao Rio de Janeiro. Ou você que é morador de São Paulo, de ir na capital. Você tem medo de tudo e de todas as coisas. Josafá teve. Você tem medo até, já perdeu viagem porque tem medo de andar de avião. Já perdeu emprego porque tem medo de confronto dentro de uma empresa.
Então você precisa entender que o medo pode te convocar para uma realidade. Não, eu vou enfrentar esse medo, eu vou orar, eu vou vencer o medo em nome de Jesus. Então nessa tarde de hoje, de sexta-feira, eu quero levantar um clamor por vocês. E tem aqui alguns nomes, de pessoas que eu peguei lá no hospital, pessoas que estão no leito de dor mesmo, de tristeza, em cima de uma cama. Geraldo, para vocês também interceder por essas pessoas. José, Roberto, que é meu pai, Ricardo, Itamira, Maria e Mônica. São pessoas que estão com uma enfermidade chamada câncer, que só Deus para tirar essas pessoas dessa situação. Aí nós temos aqui também pessoas que pedem oração, como nossa irmã Vera, nossa irmã Edneia, Luana e nossa irmã Lana. Vamos estar orando por vocês também. Então, querido, vamos estar levantando esse clamor aqui agora, intercedendo pelas famílias e por essas pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que o medo, Senhor, às vezes toma conta de nossa vida. Todos nós aqui em casa temos medo de perder nosso Pai, mas está nas tuas mãos, Senhor. É por isso que nós oramos, intercedemos, nós clamamos, porque tudo é no seu tempo, tudo é na tua hora, tudo é conforme o Senhor quer, tudo é conforme o teu desejo. É o Senhor, Deus, que faz o mundo circular ou girar. É o Senhor que está com a chave desse mundo. O poder está nas tuas mãos, a autoridade está nas tuas mãos. Todo o poder, toda a honra, toda a glória, Senhor, foi me dada através do seu nome. Então eu te peço por essas pessoas que eu citei nomes aqui, que o Senhor entra agora arrancando o medo de se relacionar em família, o medo de ter um relacionamento, o medo, Senhor, de ter uma vida a dois, uma vida no trabalho, uma vida na sociedade. Então eu te peço, Senhor, nesse momento agora, entra nessa família que foi dominada pelo medo, o medo do vírus, esse vírus que tirou muitas vidas e até hoje ainda tira. O medo, Senhor, de tudo e de todas as coisas. Mas só o Senhor tem poder para tirar esse medo, para a gente poder viver na graça e na paz do Senhor. Pessoas que têm medo de ser felizes. Famílias que estão sendo destruídas por causa do medo. Pessoas que estão em depressão por causa do medo, Senhor. Então tira esse sentimento que tem escravizado, que tem matado, que tem destruído as famílias. Então entra agora nas famílias arrancando o medo, arrancando a ansiedade, arrancando a depressão, arrancando a solidão, Senhor, que tem entrado no meio de um laço de família. Famílias que estão sendo alvo de Satanás. Famílias que têm medo de trabalhos de feitiçaria. Nós repreendemos agora todo o trabalho de feitiçaria, todo mal, porque foi me dado o poder e a autoridade em teu nome, Senhor, para repreender todo o mal. Famílias que têm medo de conviver, medos de se relacionar com pessoas. Então nós repreendemos toda obra maligna, toda obra satânica. Você, Satanás, que levou o nome dessa família
para um cemitério, para uma catatumba, para uma cachoeira, uma encruzilhada. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós repreendemos agora esse medo. Medo da morte. Medo, Senhor, de tantas coisas. Família, Senhor, precisa de paz. Então eu entrego nas tuas mãos essas famílias. Famílias que precisam do Senhor. Famílias que precisam da salvação. Deus, toma nas tuas mãos agora, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, abre as portas de emprego. Pessoas que estão com medo desse momento do desemprego, mas o Senhor tem poder para abrir agora a porta de emprego na vida dessa pessoa. O Senhor tem poder agora, Deus, para curar essa enfermidade que está amedrontando essa pessoa. Abre as portas, cura da enfermidade. Traz uma vida a um relacionamento. Pessoas que não conseguem se relacionar porque já foi destruído um relacionamento. Então joga por terra agora esse medo. Pessoas amedrontadas por todas as coisas. Toma, Senhor, abre as portas de emprego. Abre as portas de emprego para essa família. Cura essa família. Liberta do tráfico, das drogas, das heroínas. Liberta da prisão. Toma nas tuas mãos, Jesus, para todo sempre. Amém. Querido, eu me encontro cansado demais. Acho que essa semana foi a semana que mais estou esgotado fisicamente e também espiritualmente. Foi difícil. Eu tive que ir 2 vezes no centro do Rio, no Pedro Ernesto, para ver meu pai, visitá-lo, trabalhar. E eu estou literalmente esgotado. Ele se encontra em casa. E eu creio que Deus vai conceder a vitória em nome do Senhor Jesus. A paz para todos. Amém. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, Marcelo Azevedo orando por vocês. Um canal de oração. Vá lá e se inscreve em nome de Jesus. Marcelo Azevedo orando por vocês.